boa tarde a todos. Sejam sempre bem-vindos à nossa Casa Paulo de Tarso. Nós temos sempre uma alegria íntima quando aqui chegamos, mesmo aqueles que estejam com as suas aflições, com as suas dores. Nós já vamos sentindo o acolhimento dessa equipe espiritual desde o momento em que a gente chega lá na porta. Por isso que a gente pede pelo silêncio, que é tão importante, porque quanto mais nós nos mantivermos ligados, conectados com essa equipe espiritual, melhor serão os benefícios para cada um de nós, tanto os encarnados como os desencarnados que também aqui comparecem. Então, como é de costume, vamos fazer a nossa prece inicial para nos ligar mais diretamente com o nosso Mestre Jesus, pois que ele também, nos seus momentos em que não estava pregando, se retirava para orar para o Pai, Criador da vida, esse Pai de amor e bondade que nos deu a oportunidade dessa reencarnação. E assim, Jesus, nos ligando mais diretamente contigo neste momento tão especial, nós te rogamos a tua bênção, que se derrame sobre cada um de nós que aqui nos encontramos. Que possamos sentir essas harmonias que já estão se derramando sobre nós, nos envolvendo, observando a necessidade de cada um. E nos ajuda então, Jesus, nessa nossa tarefa de nos mantermos concentrados na mensagem que foi preparada para hoje, para que nós possamos extrair o melhor possível daquilo que este recado vem nos trazer para a nossa melhoria, para a nossa mudança de atitudes, para a busca da nossa saúde, não só do corpo, mas também do espírito. Te pedimos, Mestre, que os teus emissários de luz, essa equipe de Paulo de Tarso, que aqui está nos acolhendo amorosamente, também envolva a nossa Cristina nas suas harmonias, intuindo-a, dando-lhe todo o suporte para que ela também transmita a sua mensagem daquilo que foi estudado para a tarde de hoje. E assim, Jesus, benfeitores espirituais da nossa Casa Paulo de Tarso, nós agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos para mais uma tarde de estudos e meditação. Que assim seja. Boa tarde, meus irmãos. O nosso capítulo de hoje, à tarde, é o capítulo 4. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. É o item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus queridos irmãos, vamos dar início, então, nos falando assim, os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como o pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto se o destrói. Então, a reencarnação é um momento assim de reflexão, né? Hoje nós estamos aqui reencarnados, vestindo um corpo, cada um de nós, para as nossas necessidades evolutivas. Então, reencarnar é a oportunidade que Deus nos dá para nós poder indo, aprendendo, a crescendo, desenvolvendo moral e espiritualmente. Então, nós sabemos que a reencarnação fortalece os laços de família. Por quê? Nós temos as nossas famílias, não é verdade? Temos as nossas dificuldades, temos nossos aprendizados uns com os outros, né? Que estamos ali dentro daquele lar, naquela pequena oficina, como eu gosto sempre de dizer, que o lar é uma oficina. E ali nós estamos trocando experiências.
Nós temos aqueles que nós temos mais afinidades, aqueles que não temos muito, porque estamos aprendendo uns com os outros, mas nos amando do nosso jeito, do nosso entender, né? E se não tivesse essa encarnação, fosse simplesmente nós estivéssemos aqui, vivíamos a vida, tudo que nós aprendemos não ia adiantar de nada, porque tudo terminaria, não é verdade? Não. A reencarnação, os laços de família, mostram para nós que são oportunidades que Deus nos dá para nosso crescimento. O princípio oposto, que fosse uma unicidade, sim, os destrói, os laços de família, né? No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias, entrelaçados pela afeição, pela simpatia, pela semelhança de inclinações. Então, no espaço, o espírito forma famílias. Quando nós retornamos para a espiritualidade, aqueles que estão lá nos aguardando, nós vamos nos reunir com eles, né? Com aqueles que nós temos afinidade. Então, nós sabemos que aqueles que partem antes de nós, porque cada um existe, como se diz, um histórico, existe uma necessidade. Uns vão antes e outros ficam aqui ainda. Ficam aprendendo, ficam se aprimorando, e aqueles que retornam para a espiritualidade ficam nos aguardando. Como se fosse uma viagem. Uma viagem não acontece isso, nós viajamos, né? Nós vamos lá num local X da nossa vida, e aqui uns ficam aqui em Porto Alegre, nos aguardando. E quando nos reencontramos, é aquela felicidade, aquela alegria, nos abraçamos, sentimos saudade, não é? E às vezes é poucos dias. E o tempo no plano espiritual é bem diferente que o tempo aqui. É assim num piscar de olhos. Então aqui para nós parece demorado, né? Parece que hoje em dia não é tão demorado o tempo, né? Nós já estamos em fevereiro, vamos entrar em fevereiro, né? Passamos do 2024 para o 25, já estamos entrando em fevereiro. Mas nós temos que ver que esta volta para o plano espiritual, nós nos encontramos felizes. E aqueles sentimentos antagonistas, aqueles que nós não tínhamos muita afinidade, que não tínhamos amor, esses aqui ficam aqui mesmo, aqui da Terra, né? Nós vamos só encontrar aqueles amores que nós temos afinidade, que estão nos aguardando. Vê que maravilha que Deus é. Nos dá essa oportunidade de nos reencontrar após o desencarne. Não existe a morte, existe sim uma volta para a espiritualidade. Hoje nós estamos aqui, mas quem diz que amanhã eu vou estar? Não é verdade? E aí a gente vai deixar só lembranças daqueles nossos amores, nossa família, aqueles que nos amam, nos aguardando, ou ter um momento oportuno para nos reencontrar. Às vezes eu fico pensando assim, nós éramos 10 na minha família, né? Hoje é só eu, a minha irmã e o meu irmão. Somos 4, sobrou 4 da família de 7 filhos. Então eu tenho certeza que minha mãe, meu pai e meus irmãos que me antecederam, um dia a gente vai se reencontrar. Também tenho certeza que durante o sono a gente se reencontra. Aqui está com mais dificuldades morais, aqueles com certeza que ainda não estão, de repente, em condições, estão passando por um tratamento para recuperar todas as limitações, dificuldades que tinham aqui na Terra. Então a gente vê que a gente está sempre sendo auxiliado, nunca esquecidos. Aqui nos fala aqui, ó, no espaço os espíritos formam esse grupo de família, entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros,
a encarnação apenas momentaneamente os separam. Porquanto, ao regressar à erraticidade, que é o plano espiritual, novamente se reúne como amigos que voltam de uma viagem. Então, nos encontramos como um amigo que volta de uma viagem. Muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação. Muitas vezes tem uns vindos aqui reunir-se numa mesma família. Então, tem uns que nos acompanham. Então, uns ficam na erraticidade, no plano espiritual, e outros vêm estar aqui conosco. Por isso que nós encontramos aqui, diz assim, ó, puxa, eu tenho uma afinidade com aquela pessoa, né, que é, vamos dizer, a mãe, tem uma afinidade, é porque já vem de outras experiências, já vem de outros momentos aquela mãe. Então, a gente sente aquela aproximação, aquela afinidade. Então, uns já vêm junto para nos ajudar, ou nós ajudar. Eu sempre gosto de dizer, nós temos que ter um cuidado. Quando a nossa família tem dificuldade, não vamos deixar de lado a nossa família. Eu vou trazer uma coisinha assim rápida. Ontem eu estava na parada do ônibus, sentado, que é onde eu moro, tem bancos. Agora tem aqui em Porto Alegre, mas aonde que eu moro tem bancos na parada. Está sentada aí, uma senhora passou, me olhou, voltou, me cumprimentou e começou a conversar. Atendente foi até nisso, até na parada a gente conversa. Conversa vem, conversa vai. Ela disse, eu tenho um neto preguiçoso, só quer dormir, não quer comer, só fica na cama. Aí eu disse, ele não está doente? Ele é um jovem, para estar numa cama, não quer sair, está doente. Isso é verdade, poderia sair com os amigos, não, só dentro de casa. Foi constatado a depressão. Então, senhora, vamos cuidar dele, porque ele, com certeza, se deixar nesse estado que ele se encontra, e ele estava num estado que já diz que numa depressão profunda, depois ao andar da conversa, o jovem, o neto, estava com uma depressão profunda. E eu disse, tem que cuidar para que não venha buscar o suicídio. Ele disse, ele às vezes toca nesse assunto que tem que terminar com a vida. E disse, isso aí, nas entrelinhas, estão dizendo isso. Mas eu não criei ele assim. Eu disse, a gente não criou. Foi a nora que criou ele, tudo bem. Mas agora está na nossa obrigação de cuidar desse jovem que não é por acaso que está junto com vocês. Vocês vejam, não ter aquela preocupação com aquele jovem que está de 20 e poucos anos, em cima de uma cama, porque era preguiçoso. E já tinha constatado com o médico que ele estava com uma depressão profunda. Eu disse, não, vocês têm que ver. Eu bem metida, vocês têm que ver isso. É um ser humano, vocês têm que dar um apoio. Já viu como vai ficar essa situação se ele chega a tirar a própria vida? E aí? Depois chora, se desespera. Não, agora é o momento de vocês cuidarem. Aí fala com essa mãe, coloca para essa mãe, que tem que olhar com um olhar mais experiente, olhar para esse filho. Né? Então, às vezes, as coisas acontecem porque nós deixamos de lado. Nós não nos preocupamos com aquele filho que está numa situação X. Não podemos nunca deixar nossos filhos, nós temos, pelo contrário, pegar e ajudar, socorrer, ouvir, falar. Né? Então, vocês veem como em pequenos minutos a gente tem uma informação de uma situação que está grave naquela família. E a avó achando que ele está errado, está em cima da cama. Ele não está em cima da cama por que é? Porque já está indiferente com o que vem acontecer com a vida. Como é importante nós olhar a nossa criança, o nosso idoso, olhar como se encontra, que às vezes a depressão é o mal do século. As pessoas se escondem, se fecham feito uma conchinha,
e pede uma encarnação, se compromete a uma vida, porque ninguém olhou, ninguém ouviu um chamado que nas entrelinhas é falado. O doente diz nas entrelinhas, pede socorro, pede amparo, e às vezes a gente fica fechado e indiferente, achando que é preguiça, má vontade. Como é sério as situações. Então, muitas vezes, até um segue ao outro na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem junto pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixe de estar unidos pelo pensamento. Se uns encarnam e outros não, isso que nós temos que ter esse conhecimento. Não deixamos de estar unidos pelo pensamento. Nós sabemos que o pensamento é vida. Se eu pensei lá na minha mãe, né, a lembrança dela, fica aquela lembrança boa, dos momentos bons. Então, se no momento que ela tiver que retornar ao plano físico e eu voltar para a espiritualidade, não tem problema. Nós somos espíritos, pensamos, o pensamento fica ligado com aqueles amores, né? Quem já viu o livro Nosso Lar, André Luiz, toda a coleção, André Luiz diz que a gente se visita durante o sono, o pensamento, a gente pensa, e às vezes lá em um outro momento, em uma situação, o outro está pensando na gente, né? Que está lá na erraticidade, no plano espiritual. Vocês vejam que não somos esquecidos, somos sempre lembrados. Né? Nossos amores, aqueles que a gente ama, aqueles que a gente tem afinidade, aonde tem um cantinho lá nos esperando para nos ver, para nos abraçar. Deixa eu pensar. Os que se conservam livres, que estão desencarnados, estão livres do corpo, né? Velam pelos que se acham em cativeiro. E quem está em cativeiro somos nós, estamos no corpo, não é verdade? Os livres, libertos do corpo, são nossos amores, nossos antepassados. Até aqueles que não nos amam. E nós estamos em cativeiro porque estamos ainda no corpo, ligado a esse corpo que Deus nos deu, que é a necessidade que temos para essa encarnação. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Então, cada existência nós avançamos, né, um degrauzinho evolutivo. Cada vez menos preso à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesmo de que, mais depurada, não tenha perturbá-la o egoísmo nem as sombras das paixões. Pode, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata de afeição real. Então, quando existe esta cumplicidade, esta busca, né? Um reencarna, volta para o plano espiritual, se reencontra, enquanto o outro se prepara, retorna para um plano físico, e isso é para quem tem o amor, tem uma ligação afetiva, né? Nós sabemos que nós temos espíritos afinizados conosco há muito tempo. Então, nós encarnamos, eles desencarnam e vamos fazendo esse círculo de aprendizado, para que nós possamos galgar degraus evolutivos para nós cada vez ficar espiritualmente melhores,
não é? Porque nós olhando o nosso dia a dia, a nossa vida, nós ainda não somos espírito perfeito. Nós temos nossas manias, nossas dificuldades, os pensamentos que não são muito ajustados muitas vezes. Nos revoltamos, né? Nos indignamos, brigamos, falamos coisas que não deveríamos falar. Né? Então, para nós ter esse progresso, nós precisamos ver, se preparamos na espiritualidade e depois temos que voltar. E são chances, são meios que Deus dá a cada filho para progredir. Vocês imaginam se a gente viesse aqui, tivesse uma existência e terminasse tudo? Que pai é este? Né? Aquele que nos feriu ou nós ferimos não para acertar, para resolver as situações que nós provocamos, buscar um perdão que o Evangelho tanto nos fala, temos que perdoar uns aos outros, fazer o bem. Né? Então, tudo isso tem que ser conosco. Nós temos que nos perdoar e perdoar o outro. E o outro também, se fez alguma coisa contra nós devemos perdoá-lo. E é essa situação que ainda dificulta nosso desenvolvimento espiritual, porque ainda não conseguimos perdoar. Ainda somos muito egoístas, fechados no orgulho. Nós olhamos os outros e achamos que somos muitas vezes mais que o outro. Então, nós ainda esquecemos de avaliar nossas atitudes, pensamentos, gestos. Nós temos que cuidar com o nosso posicionamento na vida, como nós estamos agindo, como nós estamos sendo, não é verdade? Aqui está. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única, que sobrevive à destruição do corpo. Então, desencarnou. O que sobrevive a este corpo é sentimento de alma a alma. Então, o corpo fica, mas o espírito volta e leva consigo um sentimento de amor, de fraternidade. Porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Então, aqueles que só buscam a parte da sensação, a do corpo, as coisas materiais, os interesses materiais, fica aqui. O que vai e transcende o plano espiritual é o sentimento. As coisas materiais, né? Isso fica aqui, porque não é um sentimento. São interesses que criaturas têm naquele momento, nesta vida, porque ainda não despertaram para os bons sentimentos. Então, tudo na obra de Deus é certo. Enquanto eu não aprender a amar, não aprender a ver o outro como irmão meu, buscar um sentimento positivo, eu não vou ter aquele respaldo, né, aquela necessidade que eu tenho. Que às vezes o nosso sentimento é só por interesse, né? Nós olhamos as situações e elas se criam pelo interesse, enquanto não deveria ser mais pelo sentimento, a generosidade, a bondade, a fraternidade, né? Amar o outro como a si mesmo, fazer o outro como eu gostaria que fizesse a mim. Duráveis somente são as afeições espirituais, a de natureza carnal. As afeições espirituais. E as de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. A união de afeição que existe entre pessoas parentes são um índice de simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gosto, pendores, nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer
que ela não é da família. Eu já ouvi isso. Uma vez, na minha família, quando eu era guria, disseram, tu não é da família, nem parece que faz parte da família. Isso nunca esqueci, ficou gravado, né? Então, às vezes a gente diz, esse nem parece da família. São espíritos, né, diferentes, para juntos aprenderem uns com os outros. Então, não são afins, mas Deus achou justo, a espiritualidade organizou para esse espírito vir ali por algum motivo, por uma necessidade. Uns aprender com os outros, o exemplo. Tu vê, o exemplo fala aqui no Evangelho, o exemplo daquele como ele se coloca, né, perante a esses que são antagonistas a ele. Então, tudo está conectado, tudo está sintonizado, tudo é uma necessidade. Nós temos necessidade. Às vezes, vim com uma família bem diferente, que aquela que nós deixamos lá na espiritualidade, no momento, não é bom. No momento, por algum motivo, nós precisamos ficar naquela outra desconhecida, vamos dizer. Então, eu falei e trouxe os livros para ler, mas não deu tempo, mas eu vou ler um encerramento para nós, meus queridos irmãos. No livro Missionário da Luz, quem puder ler, de André Luiz, que nos fala sobre a reencarnação de Sigismundo. Toda uma programação que tem para esse espírito poder reencarnar dentro daquela família que tem dificuldade. Só colocar assim para vocês ficarem curiosos, quem gosta de ler. E quem não gosta, leiam as obras de André Luiz. Então, o instrutor Alexandre programa toda uma situação para ver o Sigismundo conseguir ser aceito pelo pai para vir para encarnar. Então, tem essa mensagem que é para todos nós que vamos reencarnar. Na reencarnação, prece de Alexandre, Pai de amor e sabedoria, digna-te abençoar aos filhos da tua casa terrestre, que vão partilhar contigo, neste momento, a divina faculdade criadora. Senhor, faz descer, por misericórdia, a tua bênção neste ninho afetuoso, transformado em asilo de reconciliação. Aqui nos reunimos, companheiros de luta no passado, acompanhando o amigo que retorna ao testemunho da humildade, compreensão da tua lei. Ó Pai, fortifica-o para a travessia longa do rio do esquecimento temporário. Permite que possamos manter sempre viva a sua esperança. Ajuda-nos ainda e sempre, para que possamos vencer todo o mal. Concede-nos ao que recebem agora um novo ministério de orientação do lar, com o nascimento de um novo filho, a tua luz generosa e santificada, que dissipa todas as sombras. Fortalece-lhes, Senhor, a noção de responsabilidade. Abre-lhes a porta da tua confiança sublime. Conserva-os na bendita alegria do teu amor. Desvelado, restaura-lhes as energias para que recebam jubilosos a missão da renúncia e até ao fim santifica-lhes os prazeres, para que não se percam nos despenhadeiros da fantasia. Este, Senhor, é um ato de confiança de tua bondade infinita, que desejou honrar para sempre. Abençoa, pois, o nosso trabalho amoroso e, sobretudo, Pai, suplicamos a tua graça para a nossa irmã que se entrega reverente ao divino sacrifício da maternidade.
Unge-lhe o coração com a tua magnanimidade paternal. Intensifica-lhe o bom ânimo, dilata-lhe a fé no futuro sem fim. Seja para ela, em particular, os nossos melhores pensamentos, nossos votos de paz e esperança mais pura. Acima de tudo, porém, Senhor, seja feita a tua vontade em todos os recantos do universo, e que nos caiba a nós, humilde servo de teu reino, a alegria incessante de reverenciar-te e obedecer-te para sempre. André Luiz. É toda uma preparação, meus amores, meus irmãos, para retornar. Buscar essa necessidade desse Espírito a chegar nesse lado para fazer a sua caminhada aqui evolutiva. Sejamos em paz, estejamos todos em paz. Que um pedacinho da lição do Evangelho, que esse Evangelho que é a luz das nossas vidas, possa estar presente sempre na nossa família, para que nós possamos ter força, coragem e fé. Muita paz.